Seja bem-vindo ao Quizaria Inteligente, o canal onde aprender é sempre uma diversão. No quiz de hoje, você responderá a 19 questões super desafiadoras de conhecimentos gerais, mais uma pergunta bônus, e terá as respostas comentadas para ampliar seus conhecimentos. No final, compartilhe nos comentários quantas você acertou e se acertou a pergunta bônus. Mas antes de começar, já deixe aquele joinha e se inscreva no nosso canal para mais vídeos inteligentes e divertidos. Agora sim, vamos começar! Pergunta 1. Qual destes autores brasileiros escreveu a obra O Guarani? José de Alencar, Machado de Assis, Jorge Amado ou Mário Quintana? A resposta é José de Alencar. José de Alencar foi um célebre escritor romancista e também político brasileiro. Conhecido por exaltar o nacionalismo em suas obras, José de Alencar alcançou notoriedade ao lançar em 1857 o livro O Guarani, que fala sobre o amor do índio Peri com a mulher branca Ceci. Pergunta 2. Qual destes não é um instrumento meteorológico? Barômetro, voltímetro, termômetro ou pluviômetro? A resposta é voltímetro. Voltímetro, também conhecido como medidor de tensão, é um instrumento usado para medir a diferença de potencial ou tensão entre dois pontos em um circuito elétrico ou eletrônico. Pergunta 3. Qual estado está representado pela única estrela acima da faixa Ordem e Progresso na bandeira brasileira? Bahia, Distrito Federal, Pará ou Amazonas? A resposta é Pará. A estrela que se encontra acima da faixa Ordem e Progresso se chama Espica e representa o estado do Pará, que em 1889 correspondia ao maior território brasileiro acima da linha do Equador. Pergunta 4. A Revolução Industrial teve início em qual país? França, Espanha, Estados Unidos ou Inglaterra? A resposta é Inglaterra. A Revolução Industrial foi um período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII e que se espalhou pelo mundo causando mudanças importantes. Ela se caracterizou como o processo que levou à substituição das ferramentas manuais pelas máquinas, da energia humana pela energia motriz e do modo de produção artesanal pelo sistema fabril. Pergunta 5. Quem foi o criador da corrente filosófica denominada positivismo? Auguste Comte, Émile Durkheim, Max Weber ou Karl Marx? A resposta é Auguste Comte. Auguste Comte foi um filósofo francês que fundamentou pela primeira vez a teoria positivista. Segundo o pensador, o positivismo era o que o ser humano tinha criado de mais profundo e organizado, a observação e o entendimento da natureza com base no trabalho científico. Pergunta 6. Na mitologia grega, quem matou o Minotauro? Perseu, Prometeu, Hércules ou Teseu? A resposta é Teseu. Teseu ficou conhecido como um dos grandes heróis atenienses, pois foi ele quem matou o Minotauro, libertando o povo grego de sua ameaça. O Minotauro era um monstro feroz com corpo de homem e cabeça de touro, que vivia aprisionado em um labirinto.
Muitos homens morreram tentando matá-lo, mas apenas Teseu, com a ajuda de Ariadne, conseguiu destruí-lo e sair do labirinto. Pergunta 7. Qual é o único metal da tabela periódica que é líquido à temperatura ambiente? Gálio, césio, mercúrio ou rubídio? A resposta é mercúrio. O mercúrio é o único representante dos metais que é líquido em temperatura ambiente, tendo um ponto de fusão de menos 38,8 graus centígrados. Outro elemento que também é líquido em temperatura ambiente é o bromo, porém ele não é um metal, e sim um halogênio. Pergunta 8. Como chamamos a transferência de calor de um corpo quente para um corpo frio até que os dois alcancem a mesma temperatura? Termodinâmica, sensação térmica, dilatação térmica ou equilíbrio térmico? A resposta é equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico ocorre quando os componentes de um sistema termodinâmico transferem calor entre si, sempre no sentido do corpo mais quente para o corpo mais frio, até que a temperatura seja equilibrada. Para que isso ocorra, é preciso que os corpos estejam em contato térmico. Pergunta 9. Como se chamava o regime de segregação racial implementado na África do Sul em 1948? Antissemitismo, nazismo, apartheid ou escravidão? A resposta é apartheid. O apartheid foi um regime político segregacionista que ocorreu entre 1948 e 1994 na África do Sul. Esse regime foi sustentado por um partido de extrema-direita chamado Partido Nacional e tinha o intuito de promover diversos privilégios para a parcela de minoria branca da população. Pergunta 10. Ana Maria de Jesus Ribeiro é o nome verdadeiro de qual personagem da história do Brasil? Irmã Dulce, Princesa Isabel, Marquesa de Santos ou Anita Garibaldi? A resposta é Anita Garibaldi. Nascida na cidade catarinense de Laguna, Ana Maria casou-se muito jovem, aos 15 anos. No ano de 1837, durante a Revolução Farroupilha, conheceu Giuseppe Garibaldi, um dos principais líderes do movimento. Apaixonada por Garibaldi, ela decide abandonar seu infeliz matrimônio e fazer história lutando ao lado do revolucionário italiano, entrando para a história com o nome de Anita Garibaldi. Pergunta 11. Qual vitamina você pode obter por meio da exposição direta à luz solar? Vitamina A, vitamina B12, vitamina D ou vitamina C? A resposta é vitamina D. A vitamina D é um hormônio esteroide que se desenvolve em nosso organismo somente com a exposição direta à luz solar, ou seja, ela não é produzida naturalmente. A alimentação também é uma aliada para ajudar a manter os níveis da vitamina D equilibrados. Ela pode ser encontrada nos peixes, carnes, leite e ovos. Porém, muitas vezes é necessário fazer suplementação com o uso de cápsulas de vitamina D. Pergunta 12. Qual é a figura de linguagem que podemos encontrar na frase "Eu amo ler Clarice Lispector"? Metáfora, metonímia, pleonasmo ou eufemismo? A resposta é metonímia. A metonímia é uma figura de linguagem relacionada a semelhanças. Ela ocorre quando um único nome é citado para representar um todo referente a ele. No caso de Eu amo ler Clarice Lispector, o que eu amo ler são as obras escritas pela autora Clarice Lispector e não a pessoa dela em si. Pergunta 13.
Qual o estilo de pintura de Salvador Dalí? Surrealista, modernista, realista ou cubista? A resposta é surrealista. Dalí foi um dos mais importantes artistas plásticos surrealistas da Espanha. Ele é considerado um dos principais artistas do século XX. Sua obra é bastante diversificada. Além das pinturas e esculturas, trabalhou também com fotografia, cinema, ilustração e literatura. Pergunta 14. Qual foi o primeiro país das Américas a declarar independência? Paraguai, Canadá, Estados Unidos ou Haiti? A resposta é Estados Unidos. A Declaração da Independência dos Estados Unidos foi feita por Thomas Jefferson em 4 de julho de 1776. Nela constavam os motivos pelos quais os colonos desejavam a separação do Império Britânico. Porém, ela foi reconhecida pelos ingleses somente em 1783, após 5 anos de muito conflito. Pergunta 15. O que é cúmbia? Estilo musical, prato típico, instrumento de percussão ou utensílio de cozinha? A resposta é estilo musical. Cúmbia é um estilo musical e também uma dança típica nacional da Colômbia. Ela surgiu na zona rural, no norte do país, e depois ganhou as grandes cidades. O ritmo se disseminou por diversos países de língua espanhola e atualmente é considerado um ritmo musical popular na Argentina e no México. Pergunta 16. Qual é o nome da enzima presente no suco gástrico que é muito importante na digestão das proteínas? Bile, lactase, lipase ou pepsina? A resposta é pepsina. A pepsina é uma enzima produzida pelo estômago e a sua principal função é a digestão de proteínas. Ela é uma das principais enzimas que realizam a digestão química dos alimentos, quebrando as proteínas em moléculas menores, facilitando assim a digestão. Pergunta 17. Qual é o bioma que predomina no extremo sul do Brasil? Cerrado, Caatinga, Pampa ou Mata Atlântica? A resposta é Pampa. Pampa é um bioma localizado no extremo sul do país. Ele se caracteriza por apresentar um relevo pouco acidentado e uma vegetação composta por plantas herbáceas, arbustos e árvores de pequeno porte. O clima é quente no verão e apresenta um inverno rigoroso. Pergunta 18. Qual é o nome do evento astronômico responsável pelo dia mais longo do ano? Solstício de verão, equinócio de outono, solstício de inverno ou equinócio de primavera? A resposta é solstício de verão. No solstício de verão, ocorre o dia mais longo do ano e, consequentemente, a noite mais curta. Esse fenômeno acontece graças aos movimentos de rotação e translação do planeta Terra. Esses movimentos são responsáveis por distribuir a luz solar de forma desigual entre os dois hemisférios. Pergunta 19. Qual é o tipo sanguíneo que não possui anticorpos no plasma? Tipo A, tipo B, tipo AB ou tipo O? A resposta é tipo AB. AB é considerado o tipo sanguíneo mais raro de todos. Ele não possui anticorpos contra o sangue tipo A e nem contra o sangue tipo B.
Isso significa que quem possui o tipo sanguíneo AB pode receber sangue de qualquer tipo. É o chamado receptor universal. Pergunta bônus. A primeira vacina a ser criada foi para prevenir contra qual doença? Difteria, varíola, tétano ou tuberculose? A resposta é varíola. No século XVIII, Edward Jenner desenvolveu a vacina antivariólica, a primeira de que se tem registro. Ele fez uma experiência comprovando que, ao inocular uma secreção de alguém com a doença em outra pessoa saudável, esta desenvolvia sintomas muito mais brandos e tornava-se imune à patologia. Ele desenvolveu a vacina a partir de outra doença, a cowpox, tipo de varíola que acometia as vacas, pois percebeu que as pessoas que ordenhavam as vacas adquiriam imunidade à varíola humana. Assim, a palavra vacina, que em latim significa de vaca, por analogia, passou a designar todo o inóculo que tem a capacidade de produzir anticorpos. E aí, quantas você acertou? Escreva nos comentários a sua pontuação. Se você curtiu nosso vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no nosso canal para mais vídeos inteligentes e divertidos. Até a próxima! Quer continuar se divertindo? Então assista aos outros vídeos.